essa é a nossa segunda aula, tá? De um bloco de pequenas aulas que a gente vai fazer, onde a gente vai falar de jato de plasma e algumas técnicas que têm sido pedidas pelos inscritos no canal. Então, nessa segunda aula, nós vamos falar do direcionamento tecidual. A gente percebe que muitas pessoas, na hora de realizar uma técnica com jato de plasma, agora eu não estou falando de rejuvenescimento, a gente já está falando de técnicas de harmonização facial, como direcionar o tecido para um ponto específico, tá? Então, é muito importante para a gente aprender e entender como funciona uma técnica de direcionamento de tecido, eu entender que no rosto eu vou ter alguns músculos específicos que vão me ajudar a fazer essa retração. Então, é muito importante a gente entender e estudar um pouquinho sobre a anatomia da face. Então, notem que eu tenho aqui, para falar sobre técnicas onde eu vou trabalhar o lado, vou tentar fazer de outra cor, depois eu apago, tá? Eu tenho aqui o músculo eretor do sorriso, tá? Ele pode ser trabalhado aqui, ó, na aba do nariz, aqui, tá? Com a pontuação para baixo. E eu também vou ter esse músculo que ele sobe aqui na lateral do nariz. Eu tenho aqui, no nicho do olhar, eu tenho o orbicular dos olhos, tá? Então ele é um músculo todo arredondado e que cobre toda essa área. Saindo aqui do lábio, eu tenho o zigomático menor, zigomático maior e tenho o risório. Então, o que acontece? Entender alguns princípios musculares na face vai ajudar a gente a compreender como realizar um protocolo de direcionamento de tecido. E aqui a gente tem um músculo frontal, ele divide mais ou menos assim, ó. Vai para cima. Então, esses são alguns músculos, tá? Que a gente consegue entender e usar no momento em que a gente for realizar um direcionamento tecidual. Então, eu fiz aqui no buraquinho porque fica mais fácil, acho que, de visualizar do que na lousa. Eu tentei fazer um desenho com o rosto bem redondo para mostrar como que a pontuação vai caber aqui dentro, como que eu consigo dimensionar os pontos, né? Porque o rosto ele acaba ficando ovalado. Então a gente tem aqui, ó, o músculo eretor do sorriso, eu tenho aqui o músculo que faz a abertura dos lábios, zigomático menor, zigomático maior, eu tenho aqui o músculo ao redor dos olhos e a parte frontal, tá? Na hora de realizar uma pontuação, eu vou apagar agora aqui o desenho para mostrar como que eu faço a pontuação seguida ou levando em consideração todos esses músculos que eu tenho na face. Eles não são visíveis, mas quando eu realizo a pontuação em cima desse músculo, né, no direcionamento, eu tenho um resultado mais positivo. Então, primeiro vamos falar aqui de técnicas para subir a sobrancelha, tá? Então, sempre que eu vou falar de uma técnica que eu quero projetar a sobrancelha mais para cima, eu tenho que lembrar que eu estou falando desse músculo aqui, ó, o músculo, ó, frontal, tá? Eu fiz de um lado, mas vocês replicam para o outro. Então, o meu ponto de partida, ó, onde deve iniciar minha pontuação é aqui no alto, dá para ver na lousa? Que seria aqui, ó, é onde eu vou iniciar a minha pontuação. Por quê? Sempre que eu quero projetar, vira aqui, ó, direcionar o tecido, lembre-se que eu tenho o ponto, ó, eu vou marcar aqui, o ponto de início, e daqui é que vão sair toda a minha pontuação. Então, imagine que eu vou projetar os pontos dessa maneira. Eu determinei de onde vão iniciar e eu vou criando os pontos. Eu sempre falo nos vídeos, eu vou fazendo em forma de leque. Eu não costumo fazer lateralmente de início, eu vou abrindo até preencher toda a área. Se os meus pontos começarem daqui e subirem, ou eu fizer o ponto desce e sobe e vira para o lado, eu não tenho direcionamento de tecido. Então eu preciso determinar, eu sempre falo, qual é o projeto que você escolheu para realizar a técnica de harmonização na sua paciente. Então você vai marcar o ponto de início, onde deve começar a pontuação, e a partir dali desenvolver o seu projeto. Como que isso fica na prática? E na lousa vai ficar exatamente assim. Eu tenho aqui o meu ponto de partida
E se o meu projeto é levantar as sobrancelhas, eu determino onde é o ponto alto da sobrancelha que eu quero que. A minha ideia é levantar as sobrancelhas. Então os meus pontos eles vão começar daqui, ó, vou fazer maiorzinho para ficar mais fácil de visualizar. E eles vão descendo para projetar um arqueamento no ponto alto da minha sobrancelha. Note que eu volto lá no início e vou preenchendo a partir do ponto de partida. Eu vou obter aqui os 5 pontos, pela maneira que eu estou figurando, né? Eu estou posicionando os meus pontinhos e vou ter aqui um projeto onde eu consigo fazer, aqui com 3 ou 4 sessões, eu consigo fazer a projeção da sobrancelha totalmente para cima. Tem pacientes que chegam e tem uma sobrancelha mais alta do que a outra. E ele quer levantar a sobrancelha que é mais baixa. Então a gente vai usar essa técnica só onde a sobrancelha apresentou ali, né, um grau que está inferior à outra. Se for o desejo dele é subir as sobrancelhas. Nessa região eu posso trabalhar qualquer outra técnica de rejuvenescimento, mas de direcionamento de tecido com o objetivo de levantar a sobrancelha. Suponhamos que o meu desejo é realizar uma técnica de blefaroplastia, que é a técnica de pálpebras, com a técnica Fox Ace. Então, o direcionamento, ó, eu quero realizar a técnica de pálpebra e o direcionamento de todo o meu projeto vai ficar lateral. Ele vai ficar quase aqui em cima das sobrancelhas. Então, ele funcionaria dessa maneira, ó. Vou marcar aqui a parte da pálpebra, onde eu não devo pontuar, tá? E eu quero fazer uma técnica Fox Ace. Quero projetar o arqueamento da sobrancelha. Então, ó, o meu ponto de partida é aqui. E daqui eu vou desenhar um ângulo, ó, onde eu vou cobrir as sobrancelhas. Então, os meus pontos, eles vão se iniciar daqui, ó, vão chegar até a sobrancelha, pula a sobrancelha e vai até a linha do côncavo. Novamente, até preencher toda a área. Isso aqui vai projetar a abertura do olhar, que é a técnica Fox Ace, uma técnica de pálpebra, onde eu consigo só abrir o olhar sem levantar as sobrancelhas. Posso fazer as duas técnicas juntas? A minha cliente quer tanto levantar a sobrancelha como abrir o olhar? Posso, né? Eu vou ter um segundo projeto aqui dentro, ó, como se eu tivesse um segundo projeto dentro desse primeiro, tá? Só combinar os dois. Aí a gente fala aqui de técnicas onde eu quero trabalhar aqui subnasogeniano, tá? O famoso bigode chinês. Então, se a minha cliente apresentou aqui, deixa eu fazer de outra cor, apresentou uma profundidade nessa região, e você não vai trabalhar com invasivos, eu vou fazer mais forte, ó. Como que eu faço para direcionar o tecido? Então, ó, pense que se ela tem uma área profunda aqui, o meu objetivo é direcionar o tecido para cima, é tracionar o tecido para diminuir esse vinco, essa profundidade. Lembra que a gente tem aqui zigomático menor e zigomático maior? Então, ó, o zigomático, ele vai ser projetado, deixa eu fazer o zigomático de rosa, antes de fazer a pontuação, ó. Então, a linha de expressão, tá? Da elipse em rosa, e aí eu tenho aqui o zigomático menor e tenho o zigomático maior. Então, eu tenho dois músculos que vão me auxiliar na hora de fazer o direcionamento. Então, eu posso determinar o meu início do projeto, né? Ponto de partida aqui ou mais alto. Eu, particularmente, sempre acabo usando o ponto mais baixo, porque eu já trabalhei numa técnica de pálpebra inferior, tá? Então, trabalhando aqui o zigomático maior, a minha pontuação ela vai funcionar desse jeito aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, um triângulo, ó, aqui determina onde os pontos vão começar, e a minha pontuação começa do ponto de início, ó, até chegar na linha do zigonasogeniano, onde eu tenho a profundidade da face, o famoso bigode chinês. E aqui eu vou preencher toda essa área, tá? Posso chegar aqui e voltar pontuando? Não. Você tem que pontuar até lá embaixo, voltar aqui em cima, ponto de início, até a linha
até preencher todinho o seu projeto. Então você vai proporcionar, ou você vai projetar o direcionamento do tecido para essa região. Quantas sessões, David? Depende do derretimento celular que essa pessoa já teve, né? Então, cada paciente que chega para você, ele vai apresentar um tipo de derretimento, um tipo de flacidez. Então, você vai analisando, conversando com o seu cliente, você sente a pele do cliente, coloca a mão e levanta um pouquinho assim, ó. Eu vou conseguir, com o jato de plasma, projetar esse tecido para cima? Com quantas sessões, mais ou menos, eu acho, né? Eu sempre trabalho no sistema de pinças, né? Eu faço uma região primeiro superior, quando eu trabalho a região de baixo, eu pinço a região de baixo na região de cima. Geralmente eu, particularmente, não gosto de trabalhar áreas separadas, por conta de não conseguir linkar as áreas, de conseguir fazer o gancho. Então, por que eu disse que eu uso esse zigomático? O zigomático maior de baixo, porque geralmente eu já trabalhei a parte de cima, então o meu protocolo de baixo ele acaba casando com a parte de cima do sistema de pinça. Essa é uma maneira de a gente fazer o direcionamento do tecido. Na aula anterior a gente falou de pontuação, falou do espaçamento correto, e nessa aula a gente está falando de direcionar. Como que eu faço para direcionar o tecido para obter uma técnica de harmonização facial? É claro que esse é um vídeo curto, né? No curso intensivo e presencial aqui na escola, a gente ensina as técnicas na face da cliente. É mais para você que já trabalha com jato de plasma ter uma ideia do que a gente está conseguindo desenvolver aqui, tá bom? Espero que o vídeo possa ajudar vocês.